Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Deus Todo-Poderoso possa vir falar conosco, sempre por intermédio dessa palavra, esse pão que alimenta diariamente, que nós estamos aqui compartilhando ele com vocês. E por falar nisso, como que está o coração, meu irmão? Como que está o coração? Que essa palavra possa vir falar no profundo do nosso coração e fortalecê-lo para a caminhada. Vamos lá? O texto hoje para a nossa breve conversa encontra-se no Evangelho de Marcos, Evangelho de Jesus Cristo, segundo o guerreiro e evangelista Marcos, capítulo 5, a partir do verso 25, diz assim: No meio da multidão estava uma mulher que havia 12 anos que sofria de hemorragia. Tinha passado por muitas dificuldades na mão de vários médicos e ao longo dos anos gastou tudo o que possuía sem melhorar. Na verdade, havia piorado. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto, pois pensava: se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. No mesmo instante, a hemorragia parou e ela sentiu em seu corpo que tinha sido curada da enfermidade. Jesus imediatamente percebeu que dele havia saído o poder, por isso virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Seus discípulos disseram: vejam a multidão que o aperta de todos os lados. Como o Senhor ainda pergunta: quem tocou em mim? Jesus, porém, continuou a olhar ao redor para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, assustada e tremendo pelo que lhe havia acontecido, veio e, ajoelhando-se diante dele, contou o que havia feito. Jesus lhe disse: filho, sua fé a curou, vá em paz, seu sofrimento acabou. Quantos de nós, irmãos, temos buscado isso do Senhor? Uma palavra: o seu sofrimento acabou. Quantos de nós temos vivenciados como essa mulher que Marcos narra nessa história? Essa mulher é a mulher do fluxo de sangue, uma das histórias mais conhecidas do Evangelho de Jesus Cristo. Quantos de nós estamos como ela, desesperado pelo um toque do céu, desesperado para que o Senhor venha e acabe com o nosso sofrimento, desesperado para encontrar uma resposta para a nossa aflição, para aquilo que tira a paz do nosso coração? Bom, e pensando nisso, quero contemporalizar. Desejo que essa palavra ela traga realmente fortalecimento e ânimo ao teu coração. Vamos contemporalizar. Fala assim: no meio da multidão estava uma mulher que havia 12 anos que sofria de hemorragia. Irmão, não era qualquer tempo, era 12 anos. Então eu quero te perguntar, meu irmão, quero começar a te perguntar, quero te chamar a uma reflexão. Há quanto tempo você sofre com o mal que te aflige? Há quanto tempo você segue nessa caminhada e até talvez já tenha desistido de contar para os outros porque não achou solução, mas que ainda continua doendo, que só você sabe? Há quanto tempo você esconde essa dor? Há quanto tempo você vivencia isso sozinho, sem a ajuda de ninguém? Irmão, irmã, eu creio que aquela mulher é essa mulher do fluxo de sangue é uma daquelas que é as obras de antemão a qual o Pai entregou para o Senhor. O Senhor mesmo fala dessas obras que ele tinha que percorrer e finalizar ali e executar elas para Israel, para que ficasse registrado nos anais da história. Romanos 5,6 diz que Jesus Cristo veio no tempo certo, ou seja, ele veio naquele tempo, e aquela mulher tinha um encontro marcado com o Mestre, mas o Senhor já veio, já morreu na cruz, levou sobre ele todo o castigo que nos dá a paz e também levou sobre ele todas as nossas enfermidades, dores e sofrimentos. Está escrito, é uma promessa, Isaías 53,4, pode ler. Agora, há quanto tempo você tem padecido disso? Há quanto tempo você tem sofrido com esse mal que te aflige? Bom, saiba que o véu se rasgou e você já tem acesso, sabe, ao Senhor, a correr atrás. Se você não encontrou resposta em lugar nenhum, é porque essa dor tem propósito em Jesus. E eu quero que você ressignifique isso e comece a buscar o Senhor com mais intensidade, com relação à referência a isso que tem te afligido. Em Tiago 1,2 diz: meus irmãos, a vida de vocês está cheia de dificuldades e provação. É uma pergunta, um questionamento de Tiago. Ele fala: então considerem isso motivo de grande alegria,
Porque quando a sua fé é provada, a perseverança de vocês tem uma oportunidade de crescer. E talvez seja esse o motivo de tanto sufoco. Talvez seja esse o motivo da tempestade. Talvez seja esse o motivo de você estar num deserto. Talvez seja, não sei. Mas quem sabe? Deus o sabe. E a palavra continua falando: tinha passado por muitas dificuldades, na mão de vários médicos, e ao longo dos anos gastou tudo que possuía, sem melhorar. Na verdade, havia piorado. Quantas vezes, irmãos? Porque ouvimos falar de um médico tal, ou de um advogado que dá, sabe, ele consegue vencer todos os casos. Quantas vezes nós ouvimos na televisão uma solução ou procuramos nas nossas redes sociais e nos unimos a quem, na verdade, só leva os nossos recursos embora? Eu creio que o que essa mulher vivia era algo espiritual. É uma crença do meu coração após não poder afirmar isso, mas de fato, às vezes até posso, porque a Bíblia ela é inteiramente espiritual, ela é o que nós mais temos de espiritual perto de nós, é toda a palavra de Deus. Mas onde você tem procurado ajuda, meu irmão? Onde você tem procurado ajuda, minha irmã? Sabe, tem contado para quem não consegue entender o teu coração, tem se aproximado, às vezes até através de atrás de um alívio, de algo que possa passar pelo menos momentaneamente, já que você não consegue, já que nós não temos conseguido uma resposta. Eu estou pregando aqui para pessoas que têm buscado uma resposta do céu. Eu estou pregando aqui para pessoas que têm buscado uma cura do céu. Eu estou buscando aqui para pessoas que têm buscado um alívio para o seu sofrimento em Jesus. Aonde você tem procurado? Aonde você tem ido buscar? Na igreja? No consultório médico? Através de um amigo, de uma amiga, de um relacionamento? Aonde você tem buscado? Aonde tem sido a sua busca? Nós temos que, sabe, os nossos momentos de sofrimento, irmão, os nossos momentos de sofrimento, minha irmã, eles têm que nos chamar à reflexão, para nós podermos encontrarmos ali uma saída. E eu só vejo Jesus, irmão, como saída para os dilemas da minha alma, para os dilemas da minha vida. Olha, eu gosto de Salmo 18, versículo 1, porque ele fala assim, ó Senhor, como eu o amo, minha fonte de poder. O Senhor é a minha rocha, é o meu rochedo e o meu libertador. O meu Deus é a minha fortaleza em que eu me refugio, o meu escudo. E o seu poder é a garantia da minha salvação. Eu gosto, como o salmista Davi coloca o Senhor. Primeiro ele fala que é a fonte do seu poder. E nós sabemos, irmão, que somente na nossa fraqueza que se manifesta o poder do Senhor. Então, logicamente, o salmista está escrevendo algo a qual ele está declarando, meu irmão. Por quê? Porque só veremos a força do Senhor se declararmos de fato que estamos fracos. Ele fala que ele é a rocha, e a rocha nós sabemos que tem uma simbologia de segurança, de firmeza, e só podemos encontrar no Senhor a rocha se confessarmos que os nossos pés estão vacilantes. Ele fala, o Senhor é a minha fortaleza, e para isso nós precisaremos confessar que precisamos de proteção, o meu libertador, e precisaremos afirmar categoricamente que precisamos, sim, e estamos caminhando em prisão, em algo que nos escraviza. Ele continua falando que o Senhor era o seu rochedo, ou seja, a sua montanha, um lugar aonde ele pudesse subir e ver algo. E para isso nós precisamos confessar que estamos caminhando no escuro, caminhando sem direção, que precisamos de uma visão mais ampla. Ele fala o meu refúgio, e o refúgio fala dos tempos de angústia, irmão. Precisaremos confessar para ele que ele é a nossa angústia, o nosso escudo, ou seja, aquele que nos traz de fato mesmo, sabe, a segurança, a proteção e a salvação. A salvação, irmão, só encontra quem reconhece que está totalmente perdido. E foi o que essa mulher fez, irmão. Ela padecia, ela sabia que não adiantava mais procurar no médico, afinal 12 anos procurando no mesmo lugar, e ela só viu que, além de ter ficado mais pobre, a situação dela tinha agravado. Então, há quanto tempo você tem sofrido? Porque a palavra fala assim,
tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto. Você já ouviu falar de Jesus, meu irmão? Você já ouviu falar que ele pode? Eu quero te falar, Lucas 1:37, pois para Deus nada é impossível, exatamente nada. Não importa o vale que você esteja passando, não importa o quanto a sua circunstância seja diversa, não importa o deserto, não importa. Pois para Deus todas as coisas são possíveis e Ele pode resolver simplesmente. E como que isso acontece? Alisson, por que eu não consigo? Irmão, Deus não responde necessidade. Se fosse assim, as pessoas não teriam fome no mundo, não haveria mal, não haveria guerra, não haveria doença. Deus não responde necessidade. Deus responde fé. É a fé que nos conecta a Deus. É a fé que nos conecta, sabe, a esse lugar de simplesmente, irmão, sabe, chegar a uma resposta para o que o nosso coração precisa. É a fé que nos leva a esse lugar, sabe? E a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Em Tiago 4:8 fala, aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de você. É o que a palavra fala. E tudo isso começa no campo do pensamento, pois ela fala, a palavra continua falando, pois pensava, se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. E muitas pessoas têm uma dificuldade imensa de entender isso. Por quê, irmão? Porque para se alcançar a fé que tem milagre, aquela mulher, ela encontrou justamente Jesus em um momento em que Jesus se dirigia à casa de Jairo. A fé de Jairo era diferente. Jairo queria falar, foi buscar para a filha dele que estava padecia e falava assim, toca na minha filha, porque todos que estavam ali vendo que Jesus tocava, em quem o Jesus tocava, ela era de fato curado. E aquela mulher viu em Jesus a possibilidade da palavra de Deus se manifestar na vida dela. E ela não esperou que Jesus fosse até ela, ela teve uma ação contrária, porque ela pensou, se eu tocar no manto dele, e ela não queria, ela tinha respeito e temor. Por que no manto? Simples, ela era impura, ela não podia estar naquele lugar, estava enfrentando os seus medos, estava enfrentando o risco de morte, estava enfrentando muitas coisas. E é os pensamentos, os nossos pensamentos que produzem os nossos resultados. Muitas pessoas dividem a sua atenção entre a palavra de Deus e as preocupações do mundo, entre os médicos, entre a rede social. E não vai funcionar dessa forma, irmão. Por quê? Porque o seu pensamento, ele tem que ser um pensamento que gera uma fé genuína, capaz de produzir um milagre. E enquanto a mente estiver dividida, enquanto a mente estiver oscilante entre as coisas da vida, as coisas do mundo e as coisas de Deus, provavelmente você terá uma dificuldade e continuará sangrando pelo caminho. E quando eu falo da alma sangrando. Tem muitas pessoas em que a alma geme. Por quê? E como que são gerados os pensamentos, Alisson? Mateus 6, versículo 22 e 23. Quero ler esses versículos com vocês. Diz o seguinte, a candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Mas se os seus olhos forem mal, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes são as trevas? É aquilo que nós vemos, irmão. Aonde você tem conectado os seus olhos, aonde você tem buscado informação. Porque, olha só o que acontece na seguinte, fala assim, no mesmo instante, ela pensou, foi e tocou. Então, no mesmo instante, a hemorragia parou. E ela sentiu que em seu corpo tinha sido curado da enfermidade. Veja o quanto isso é real que eu tenho falado. Porque, irmão, olha, pensou, tocou, parou e sentiu. Eu quero repetir, pensou, tocou, parou e sentiu. E esse é o caminho, irmão. Esse é o caminho a qual Deus veio nos ensinar. Ele não deixou aquilo ali registrado à toa, irmão. Todos os homens e todas as mulheres que experimentam a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, você pode observar que eles têm uma mudança de comportamento e uma mudança de visão tremenda. Você precisa conhecer aquelas pessoas novamente. Por quê, irmão? Porque houve uma transformação primeiro interna. E foi o que aconteceu com essa mulher. Olha, em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11, Paulo fala, quando eu era menino, pensava como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino.
Alisson, mas a palavra fala que nós devemos ser como crianças. Sim, na dependência, irmão. De saber que nós precisamos de um pai que cuida de nós, na inocência. E é o que Deus está fazendo, restaurando a inocência dessa mulher. Olha, perceba que não, que houve ainda, olha só para você ver, olha só como Deus conhece. Jesus imediatamente percebeu que dela havia saído o poder, por isso virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em mim? Jesus, quem tocou em meu manto? Jesus sabia que tinha saído o poder e sabia aonde a pessoa tinha tocado nela. Jesus não sabia quem era? Sabia, irmão. Havia um trabalhar ainda. Jesus sabe exatamente o que aconteceu naquele momento e ele sabe o que tem acontecido com você, meu irmão. Ele sabe o que tem acontecido com você, meu irmão. Ele sabe de todas as suas dificuldades e quer que eu te fale algo? Ele está louco para fazer o seu milagre. Está louco para completar a obra que começou em tua vida. Olha, vamos ler aqui 2 versículos. Por quê? Nós somos chamados a serem homens e mulheres espirituais, irmãos, para que tudo nos vá bem. Jó 32, versículo 8. Perceba o que o livro fala assim, ó. Há, porém, um espírito no homem e o sopro do Todo-Poderoso o faz entendido. Ou seja, a comunicação que há, o que Jó, deixa eu ler na linguagem atual. A comunicação que há entre nós e Deus vem pelo Espírito. Fala assim, ó. Mas acontece que dentro das pessoas há um Espírito. Há um sopro de Todo-Poderoso que dá sabedoria. E no capítulo 33, no versículo 4, ele continua sobre esse mesmo entendimento. Eu creio que ele vem fazendo uma narrativa. Ele vem narrando algo. E ele fala: pois o Espírito de Deus quem me fez. E é o sopro do Todo-Poderoso que me dá vida. Quando ela toca, há uma conexão com o Eterno. Através da sua fé, através daquilo que ela acreditava ser uma promessa de Deus. Ela ouviu falar de Jesus, irmão, e só basta nós ouvirmos para nossa fé aguçar. E talvez você já tenha uma promessa, mas você não tem fé suficiente, irmão. Talvez o irmão Alisson não tenha. Então, saiba que Deus vai parar e perguntar, para quê? Para completar a obra, irmão. E olha, no meio do caminho nós vamos encontrar esse tipo de coisa. Seus discípulos disseram, vejam, a multidão que aperta de todos os lados, como o Senhor pergunta, quem tocou em você? Ele falou, tocou em meu manto, não tocou nele. Então ele sabia que, Jesus sabia que era alguém impuro, alguém que precisava de algo a mais. Jesus sabia. E nem todos compreendem, irmão, na nossa caminhada. Nem todos. Às vezes até mesmo os próprios discípulos. Às vezes nós precisaremos orar, essas serão as pessoas que nós precisaremos orar no meio da caminhada, irmão. Saiba que se ele te colocou numa aprovação de fé em algo, sabe, ninguém mesmo, a não ser uma conexão estabelecida entre você e o céu que trará a resposta que o seu coração tanto almeja. Olha o que fala em Filipenses capítulo 1, do versículo 9 ao 11. Ele fala, ó, o que peço a Deus é que o amor de vocês cresça cada vez mais e que tenham sabedoria e o entendimento completo. É uma oração que Paulo fazia pela igreja de Filipos. E ele fala, a fim de que saibam escolher o melhor. Assim, no dia da vinda de Cristo, vocês estarão livres de toda impureza e de qualquer culpa. A vida de vocês estará cheia de boas qualidades que só Jesus pode produzir. Eu quero repetir, que só Jesus pode produzir, para a glória e o louvor de Deus. Percebem isso? Os discípulos creram, eles estavam seguindo, estava na missão deles, irmão, no processo deles, e aquela mulher no delas. E os discípulos não entenderam nada, não compreenderam nada. Então vocês compreendem que vários processos, e Jesus tomando conta e gerenciando todos. Ó, Jesus, porém, continuou a olhar ao redor para ver o que havia feito. Por quê, irmão? Eu amo esse versículo, João 4, 23. E de fato já chegou o tempo em que os adoradores adorarão em espírito e em verdade. Mas um pouquinho antes o Senhor confessa uma ansiedade do Pai, o quê? Que ele procura adoradores em espírito e em verdade. Jesus está procurando ela, procurando quem havia feito. Por quê? Aquela mulher adorou, de verdade. E o que é adoração, Alisson? Enfrentar o problema de cabeça erguida, enfrentar os seus medos, colocar a fé em ação, saber que havia um risco e que talvez não, irmão, certamente ela estava pecando. Na lei, ela não poderia estar ali. Mas Jesus veio para um novo tempo. Eu quero repetir isso. Jesus veio para te dar um novo tempo, irmão. Jesus veio para te dar um novo tempo. E olha o que aconteceu. Essa experiência toda encheu o coração daquela mulher de temor. Na verdade, eu creio que ela já havia, só porque, imagina, irmão, você sentir na pele aquele mal que te aflige durante muito tempo, sumir.
Do que você tem padecido? Olha, e aí o que aconteceu? Fala assim, ó, então a mulher assustada e tremendo pelo que lhe havia acontecido veio e ajoelhando-se de frente dele, contou o que havia feito. Eu amo essa parte, irmão, por quê? Temendo, veio de frente para ele, ajoelhou e contou o que tinha feito. Presta atenção na sequência dos verbos, porque, meu irmão, consciência do pecado, confissão, perdão e missão. Por que missão? Jesus não envia ela. Irmão, aquela mulher tinha 12 anos que sangrava. Vocês acham mesmo que quem a visse, na alegria que ela estava, depois de todos os pecados perdoados, ela precisaria abrir a boca para evangelizar para Jesus? Consciência de pecado, confissão, perdão e confissão. Eu sempre lembro de Isaías nesse sentido. Irmão, Isaías, ele vivenciou isso no chamado dele. Por quê? Olha o que ele fala em Isaías capítulo 6, versículo 5. Ele fala, então eu disse, ai de mim, estou perdido, pois os meus lábios são impuros. Eu moro num povo de impúrios lábios, e com os meus próprios olhos eu vi o rei. Eu quero repetir, com os meus próprios olhos eu vi o rei. Aquela mulher tocou, mas ele alcançou pelo olhar a visão celeste que estava sobre ele. E todos nós temos algo, irmão, algo a qual nós possamos conectar com o céu. Eu não sei, meu irmão, qual é a sua, urgência, e também como você se conecta ao céu. Alguns se conectam louvando, outros se conectam como eu pregando. Eu me conecto de várias formas, irmão. Para falar a verdade, eu tento manter o meu pensamento o tempo inteiro conectado lá. Mas em tudo isso vai haver isso, a consciência de quem nós somos. Eu sou um homem de lábios impuros. E aí ele confessa isso, ele tinha consciência de que estava habitando no meio do pecado, sabia que havia o perdão, porque veio um anjo e tocou com a brasa e era na boca dele. O lugar justamente aonde havia o problema foi aonde Deus usou ele. E houve, logicamente, perdão, porque se Deus tocou, irmão, com a brasa do altar, eu creio que Deus está tocando pessoas nesse momento, com um toque curador do céu. Eu creio que Deus está estabelecendo conexão com pessoas nesse momento. Eu creio que o Senhor está devolvendo a alegria de viver para muitos nesse momento, reestabelecendo sonhos que estavam engavetados. As pessoas vão tirar projetos da gaveta e vão sentir a vida de Deus fluir. Flua a vida de Deus, flua vida de Deus sobre nós, vida de Deus. Aonde há cinza, haverá vestes de louvor. Aonde havia morte, haverá vida. Aonde havia choro, haverá alegria. Por quê, irmão? A palavra fala, olha, a palavra fala, filha, e era isso que ela precisava ouvir, filha, agora nós fazemos parte da família, a sua fé salvou, vai em paz, o seu sofrimento acabou. Sabe por quê, meu irmão? Porque Deus, ele é maior que todos os nossos medos. Aquela mulher se escondeu, sabe por quê, irmão? Porque ela sabia quem Jesus tinha, mas ela sabia que estava fazendo algo errado. Então essa consciência do pecado, ela provoca esse nós se esconder, mas o que Jesus tinha para ela era muito maior. E Deus, ele é muito maior do que os nossos medos. Deus, ele é maior que os nossos medos. E eu quero terminar com Filipenses, irmão. Eu quero terminar mesmo, para que você venha a crer nisso. Olha, Filipenses capítulo 3, versículo 13 fala: é claro, irmãos, que não penso que já consegui isso, porém uma coisa eu faço, esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está à minha frente. Corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. A fim de conseguir o prêmio da vitória, irmão. Então, quando um coração tão frágil encontra mãos que curam, a dor vai embora. A dor vira milagre. Que os irmãos possam ficar com essa breve palavra. A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Tchau, tchau.